o Nietzsche é um cara muito original quanto às ideias. Com certeza, porque, por exemplo, tem um livro que eu gosto bastante que é o Conde de Monte Cristo. Lá tem uma frase que eu acho icônica, que ele fala, né, o que é a vida se não uma pausa na antessala da morte? E para a pessoa que crê em princípios maiores, em um paraíso, por exemplo, você fica vivo cerca de 100 anos para passar a eternidade morto. Então, logicamente, faz muito mais sentido se preocupar com além do que com a quem. Ele vai e inverte essa ordem. Alguém comentou aqui, nossa, o que tem a ver os estoicos com o niilismo? Eles tinham a ideia de que a eudaimonia era viver de acordo com o cosmos, a ordem. Então Nietzsche critica tudo isso no final e coloca um foco na vida presente, né? Nesse momento, inclusive. Aí, embora, né, a gente possa dizer que ele criticou um pouco os estoicos nessa parte, mas não só os estoicos em especial, que ele tem esse conceito de amor fati, dessa paixão pela vida, seja ela qual for, no final das contas. Essa é outra ideia Sou eu no centralíssima. Posso fazer só um questionamento aqui, Claro, Cláudio, antes de passar a bola para você? Claro. Porque tem um trecho de uma obra do Nietzsche que eu vou sintetizar aqui, a Gaia Ciência, onde ele faz um questionamento que é muito interessante para você ver o quanto você ama a sua vida. Para você vive de acordo e respeita a sua existência no momento. Ele coloca assim: e se um mensageiro lhe dissesse que você teria que viver toda a sua vida de novo, infinitas vezes mais, sem nada de novo nela, seria esse mensageiro um deus ou um demônio? Isso seria um presente para você? Ou será uma maldição no final das E o contas? Bruno adora essa frase, porque Eu adoro, ele sempre repete porque isso. se eu faço essa pergunta pra mim, eu vejo, não quero essa vida mais não. Ele Então seria um algo Deus. está muito errado na minha vida e eu tenho que mudar isso enquanto eu tenho tempo. Então esse é um questionamento muito poderoso. E no geral as correntes filosóficas, como o Clóvis colocou, pega Platão, né, todo mundo que veio lá atrás, isso aqui é temporário, é efêmero, o que interessa é o que vem depois, como você disse, fora da caverna, não dentro, e ele inverteu essa ordem. Assim como ele fez com o conceito de niilismo também. E aí, um outro ponto também que eu acho muito interessante no Nietzsche é como você citou o imperativo categórico kantiano, né? Proceda em todas as suas ações de modo que a norma do seu proceder possa tornar-se uma lei universal. E o Nietzsche ele era contra essa ideia de lei, de moral universal, até porque ele era contra as regras morais da sociedade. Dizia que, no geral, essas regras tinham sido criadas por pessoas fracas, que o mundo era regido pelos fracos, enquanto ele era um filósofo que pregava força, no final das contas. Mas por que o mundo para ele era regido pelos fracos e não pelos fortes? Né? Qual era a visão que levou ele até essa ideia? E do amor fati, eu acho que o pessoal já pegou em boa parte da sua explicação esse tesão pela vida, pelo momento presente. Né? Mas é preciso uma nuance aqui. O amor fati do Nietzsche, né? Ele não é tolerar o mundo, porque senão seria tolerância fati. Ele é amar o mundo, é uma reconciliação ampla e irrestrita com o mundo. Ele não quer mudar o mundo, então. Ele não quer nada diferente, ele ama o que é. Quando a vida é boa, é a reconciliação com ela. Então, se você imaginar uma conversa de Nietzsche com Marx, por exemplo. Né? Então, você tem um entendimento de vida, ou dois entendimentos de vida muito diferentes, né? De vida boa. Né? Por quê? Porque para um, a vida boa é uma vida de transformação do real. É uma vida engajada num processo revolucionário. Enquanto que para Nietzsche, a vida boa é uma vida reconciliada com esse mesmo real. Amar o mundo como ele é. E não é amar certas coisas. Porque se você amar certas coisas, está atribuindo, está sendo nihilista, né? Tá atribuindo valor. Não. Essa sabedoria do amor fati é uma espécie de reconciliação sem senões com o real. E eu estou insistindo nisso
porque talvez seja um dos pontos mais polêmicos. Então, eu vou propor um ato de violência sexual, por exemplo. É difícil de amar o real. Não só quando você é vítima, mas mesmo quando você sabe que isso aconteceu no lugar onde você mora, na sua sociedade. Se a vítima for uma criança, então quando você diz assim que é preciso amar o mundo sem restrições, essa é a sabedoria do amor fati. Eu apenas me pergunto se isso é possível. Se é possível amar o Holocausto. Se é possível amar o racismo. Se é possível amar a violência contra a mulher. Se é possível amar um sistema escolar degradado. Eu tô dando exemplos de coisas que eu pessoalmente gostaria muito de transformar, porque não entendo que o mundo seja amável como um todo. O amor fati, para mim, embora em termos filosóficos eu até consiga entender o que ele está dizendo, é claro que essa intensidade plena pressupõe uma harmonia plena e o amor pelo mundo como ele é, só isso traria essa integração máxima. Só que, legal, mas eu não consigo amar muita coisa. Eu não consigo amar a miséria, eu não consigo amar filas em hospitais públicos, não consigo amar a corrupção, eu não consigo amar... Isso... Eu não estou falando da minha realidade de habitante, morador e integrante da sociedade brasileira. Eu estou falando como alguém que poderia estar em qualquer lugar do mundo. Então, quer dizer, eu posso entender perfeitamente o que Nietzsche propõe, mas talvez por isso a minha vida seja ruim. E se ele quiser chamar a minha vida de fracassada, fique à vontade. Eu não tenho mesmo muita força para defender a minha qualidade existencial. Eu sei que ela é ruim. Mas eu prefiro que a minha vida seja ruim e continue podendo dizer que tem certas coisas que eu não consigo amar. Não consigo amar. Eu não consigo amar uma sociedade em que o desequilíbrio de formação escolar é de tal ordem que você precisa de mecanismos excepcionais para criar algum tipo de interação lá na frente. Porque o processo ele é tão heterogêneo. Não consigo amar a falta de igualdade de oportunidades, e depois cada um segundo o seu mérito. Mas a falta de igualdade, não consigo amar. Então, você deve falar, esse cara é um esquizofrênico, porque ele ficou meia hora gritando, como se fosse apaixonado. Não, as ideias são maravilhosas, ponto. Agora, eu estou ponderando algumas coisas.